Olá, um Conselho Regional de Engenharia e Agronomia vai começar uma operação pente fino em várias cidades do estado para fiscalizar viveiros, obras civis, postos de combustíveis, comércios de defensivos agrícolas e muitos outros. O nosso convidado hoje aqui é o conselheiro do CREA, André Luiz Schuring. Obrigada por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Vocês têm aqui diversas áreas até diferentes, né, de atuação diferentes. Como é que vai ser essa fiscalização? Vocês vão em loco verificar a situação desses comércios, enfim? Exatamente. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com a sociedade, né? Embora um conselho técnico, mas todos os conselhos têm um condão de proteger a sociedade, de atender aos anseios da sociedade. Na verdade, o nosso conselho técnico, ele é um gigante, né? Para você ter uma ideia, nós temos atuação nos 27 estados do Brasil. A nossa fiscalização é até maior do que muitos órgãos do próprio governo. Embora nós sejamos uma autarquia público-federal, nós não contamos com recursos da União. Então, nós temos a nossa própria geração de caixa, as identificações que são feitas, elas são custeadas pelo próprio Conselho, que, na verdade, é custeado pelos profissionais da área da tecnologia, né? Hoje a gente entende o conselho, quer dizer, às vezes você fala engenharia, agronomia, né? Então você pensa que só tem engenheiros e as pessoas fazem ligação com 3, 4 carreiras da engenharia e os agrônomos com uma ou duas, no máximo 2 carreiras da agronomia. Na verdade, nós somos 330 aproximadamente carreiras da área da tecnologia, entre as de nível superior e também as de nível tecnológico, né? Então, nós temos um universo em Mato Grosso de mais ou menos 22, 23 mil pessoas legalmente ativas, por volta de 12 a 13 mil. No Brasil, nós somos 1.100.000 pessoas, mais ou menos, profissionais legalmente habilitados no exercício da tecnologia. Às vezes, nós temos algumas áreas que a gente nem imagina que tem profissional nosso do sistema. Por exemplo, meteorologia. O meteorologista, que é esse que faz a previsão de chuva, de calor, que fala lá das massas de movimentação, ele é um profissional do sistema. Toda vez que ele faz um trabalho técnico, que é a questão que aparece lá na televisão, no jornal, no rádio, né? Ele registra um documento que é a nossa anotação de responsabilidade técnica, assim como qualquer outro profissional do sistema. Nessa operação pente fino, o que é que a gente faz de diferente, né? Pra você ter uma ideia, nós temos 44 fiscais para o estado do Mato Grosso, 24 inspetorias, abrindo mais 2 inspetorias, então nós vamos ficar até o meio do ano com certeza, com 26 inspetorias. Com isso, nós cobrimos com fiscalização todo o estado do Mato Grosso. Essa fiscalização é uma fiscalização do exercício profissional. Não é do que o profissional exercita, né? Tem uma diferença muito grande do exercício, né? Que é o que as pessoas às vezes imaginam, né? Falar, eu vou te denunciar no CREA porque você pintou a minha casa de azul e eu queria que fosse de preto. Quer dizer, essa tratativa é uma tratativa entre o profissional e o seu contratante, né? Agora, se ele usar um material de péssima qualidade, se ele não usar a técnica perfeita, assim nós podemos proteger a sociedade com essa fiscalização. Então, o que acontece? Nessas fiscalizações, nós buscamos identificar se aquela atividade ela está sendo ou não feita por um profissional legalmente habilitado. Quem que é o legalmente habilitado? É o que fez o curso dele superior, né? É o que está com todas as suas obrigações perfeitas, né? Junto ao conselho. E é aquele profissional que não tem nenhuma dificuldade também junto ao conselho. Né? Nós temos alguns casos de maus profissionais que foram advertidos de alguma maneira pelo conselho. Então, esses legalmente habilitados, eles são obrigatoriamente disponíveis para a sociedade. Então, por exemplo, quando você vai construir uma casa, você tem que ter um profissional do sistema, engenheiro
um eletricista, um engenheiro eletricista, dependendo da situação, um engenheiro mecânico. Quando você vai fazer uma cultura, você tem que ter um profissional da agronomia. Quando você vai fazer uma recuperação de área degradada, você também precisa de um profissional da floresta ou da agronomia. Quando vai fazer Cuiabá está sendo toda cortada por rede de esgoto, né? A empresa concessionária do sistema de esgoto. Lá ele tem um profissional responsável pela obra, um profissional responsável pelo projeto. Então, tudo é feito para que a sociedade colha os bons frutos dos trabalhos técnicos profissionais. Embora a gente ache que, eu não vou construir a minha casa sem a participação de um engenheiro, né? Mas nos últimos 4 anos, a nossa média de notificação e de multa, né? Ela é por volta de 20 a 30 mil inserções de trabalho de fiscalização. Muitas dessas ainda hoje por trabalho irregular, por gente que não tem atribuição, exercendo o papel de um profissional do sistema. Isso independente do tamanho da obra, por exemplo, seja uma obra residencial que a pessoa vai fazer o famoso puxadinho, seja uma empresa, é necessário, é obrigatório, né? Uma indústria? É obrigatório. Qualquer trabalho técnico tem que ser acompanhado por um profissional ligado ao sistema. Tá? Qualquer trabalho técnico. Eu quero só que você faz um laudo aqui para mim para saber se a luminosidade aqui do estúdio está perfeita. Não, você só consegue fazer isso se você chamar uma pessoa técnica que vai te dar aquele laudo, vai colocar toda a sua sabedoria que ele aprendeu no banco da escola, tá? Para que a sociedade não sofra risco, para que, por exemplo, essa imagem continue com essa perfeição que as pessoas estão recebendo em casa, né? Então, esse trabalho técnico, ele precisa ser feito por um profissional ligado ao sistema. Que tipo de situações assim vocês mais veem ou recebem de denúncias, além da falta do profissional? Tem, por exemplo, gente que começou um curso e não terminou e age como engenheiro ou como profissional? Existe os falsos profissionais, como a gente tinha antigamente? O médico de prática, o dentista prático, existe a gente ainda isso? tem o engenheiro prático, que é um mestre de obra, que tem muito tempo e que acha que ele, entre aspas, sabe mais que o engenheiro. Nós temos o pedreiro, que continua achando que ele não precisa de orientação, que ele sabe fazer tudo sozinho. Nós temos o encanador, que acha que pode fazer aquela execução sem um suporte técnico. O que acontece? As pessoas, elas têm que ter noção das suas atribuições técnicas quando vai tratar de um serviço técnico. Às vezes, você fala assim, não, mas é um telhadinho, uma coisa simples, uma situação muito simplória que não vai dar problema nenhum. Dá uma chuva, aquilo cai na sua cabeça, se não te matar, e o que é muito comum quando existe um sinistro, principalmente ligados à obra, ele vai te trazer um prejuízo financeiro, ele vai te trazer um prejuízo de saúde. A má execução técnica, ela é extremamente complicada. Imagina se você se não fosse, né, os trabalhos da agronomia, né, as técnicas aplicadas ao campo hoje. Mato Grosso não seria o gigante que é. Né? Imagina a tratativa de dificuldade de qualquer área técnica, ela precisa de um profissional legalmente habilitado, né? Então, vamos supor, se o meteorologista lá, às vezes as pessoas imaginam que, como eu disse, né, nós temos 330 áreas do conhecimento, né? Então, as pessoas ainda acham que engenheiro é 1 ou 2, 3 carreiras no máximo, né? Então, imagina o meteorologista falar, não, fica tranquilo que não vai chover hoje. Então, você prepara lá, deixa tudo pronto, e aí o cara errou, né? Deu uma tempestade monstruosa, alagou tudo e ele passou batido. Isso traz um prejuízo para todo mundo, né? Então, o trabalho técnico preciso, com o uso da técnica que está implícita em cada trabalho que o profissional executa, né? Ela precisa de ser mostrada. Por que isso? Porque a sociedade quem colhe os benefícios daquilo. Nós estamos, o Conselho protege a sociedade quando ela exige um profissional legalmente habilitado. Até você tocou numa questão que justamente eu ia perguntar, os riscos
de se fazer um trabalho dessa forma, né? Sem um aparato técnico, né? Um apoio técnico. Aí isso independe de reforma ou de construção, mas, por exemplo, na engenharia de segurança, né? Sim. Questões relacionadas à prevenção de incêndio. Eu queria que você citasse mais que tipo de riscos isso pode trazer, não só para as pessoas, para obras residenciais, como comerciais, empresariais, né, industriais, enfim, mas assim, até tem situações concretas que vocês viram que, olha, isso aqui aconteceu porque não tinha justamente? Você pode exemplificar? Sim, sem dúvida. Por exemplo, vamos até sair um pouco da área da engenharia, eu sou engenheiro civil, eu poderia citar um monte de exemplo aqui, e aí você fala, está puxando a sardinha só para a sua área, né? Mas, por exemplo, quando alguém vai fazer uso de um defensivo agrícola, né, de um agrotóxico, né, se ele não souber e não tiver a orientação de um profissional ligado ao sistema, atuante na área, ele pode fazer uma dosagem errada. Essa dosagem errada coloca em risco aquela aplicação, coloca em risco a região das cercanias ali da cultura e principalmente quem vai consumir aquele produto. Então existe todo um regramento técnico que os profissionais aprenderam quando da sua formação para que não houvesse risco algum à sociedade, né? Por exemplo, imagina se eu, engenheiro civil, não tivesse uma atuação, por exemplo, nos viadutos que foram feitos, nas pontes que foram feitas, nos conjuntos de trânsito rápido que são implantados. O cara vai num caminhão, não, esse caminhão daí agora pesa um pouco mais, ele vai derrubar aquele material. Quer dizer, então você tem que ter o trabalho técnico para garantia da sociedade de que aquele trabalho vai ser estabelecido. Aí você fala, mas pô, olha, você acabou de me falar que não recebe dinheiro do Estado para fazer essas fiscalizações. Quem banca o conselho são os profissionais que pagam anuidade, as anotações, as certidões, todo esse conjunto. Eu pago, então, para ser fiscalizado, né? O conselho fiscaliza o profissional. Além da fiscalização do profissional, o conselho, ele exige, como a gente acabou de falar, que tenha um profissional legalmente habilitado, e com essa exigência eu estou gerando emprego para toda a cadeia da tecnologia. Né? Se a gente não existisse conselho, que um dia alguém sonhou, um governante sonhou em acabar com os conselhos, né? Eles viram que essa dificuldade muito grande afetaria a sociedade. Porque aí você não tem, eu não, qualquer um vai fazer, qualquer um faz. Quer dizer, a edificação, ela não é uma situação de teste, ela não é uma situação de deu certo, não. Ela tem uma tecnologia, uma ciência que todos nós engenheiros levamos 5 anos para aprender. E a gente não coloca em risco ninguém. Até, inclusive, algumas obras que foram feitas durante a Copa do Mundo que vocês fizeram aí algumas alertas e teve que fazer aos olhos de leigo remendo, né? Porque estava com problema de projeto, com problemas, né? Tinha problema de execução, e aí a gente conseguiu, na época, identificar outros problemas, origem disso, né? E que aí, na época, boa parte o governo resolveu, outra parte o governo não resolveu e continua sem resolver, né? Então, esse conjunto todo tem que ter sempre um profissional legalmente habilitado. E quanto a, digamos, que tipo de punição profissional? Você já falou de advertência, né? Mas que consequências sofrem os profissionais e as empresas também que não contratam? Sim, nós temos a multa, né? Infelizmente, a atividade leiga, ela não é um crime, ela é uma contravenção. Então, isso, às vezes, não dá uma conotação judicial maior, porque ela é uma contravenção. Quer dizer, então, o pedreiro lá, se passando por engenheiro, quando está na execução de uma obra, a pessoa lá da cultura, o fazendeiro, se passando por um agrônomo, ele ainda não é criminal. Ele é simplesmente uma contravenção. Já está no Congresso a alteração, inclusive, da nossa Lei 5.194, técnica, e também a alteração criminal, saindo de contravenção e passando a ser crime,
E hoje nós punimos com multa, né? As nossas multas, ela varia da multa mínima para a máxima, chegando a 5 mil e alguma coisa, né? É que isso às vezes inviabiliza, né? A pessoa a deixar de contratar um profissional. Então, a nossa multa ela é efetiva. Nós temos hoje um sistema de cobrança todo interligado, que culmina com a inscrição do nome do devedor no CADIM, né? Que é do governo, então ele não consegue tirar a certidão. Vocês fazem protesto também? Protestam? O protesto, ele, na verdade, assim, órgão público, ele tem uma extensão muito curta, né? A gente inscreve o nome no CADIM, então daqui a pouco você não tem nem conta em banco, porque tem lá aquela multa, né, que foi estabelecida. Então é a única forma que a gente tem de se coibir, né, essa atividade escusa, né? Então a Operação Pente Fino ela vai de 22 a 26 agora de fevereiro em Cuiabá e Várzea Grande. Em Cuiabá e Várzea Grande. O que nós fazemos de diferente, né? Nós concentramos toda a nossa fiscalização em Cuiabá e Várzea Grande. É uma situação que é feita com apoio do nosso Conselho Federal, né? E a gente tem, nesse primeiro momento, Cuiabá e Várzea Grande, e vai se estender essas operações ao longo do ano em todas as nossas inspetorias, para que a gente consiga fiscalizar todas as atividades, né, da área técnica que são desenvolvidas na região. Então depois ela segue aí no interior do estado. Vai para todo o interior do estado. Alguma região que tem assim um número maior, digamos, Olha, nós temos aqui no Mato Grosso algumas regiões que demandam características diferenciadas. Cuiabá e Várzea Grande, a maior demanda nossa é o exercício da área ligada à engenharia civil. Algumas cidades do interior ligada à agronomia. Algumas outras cidades aqui da Baixada Cuiabana ligadas à geologia, tem muita mineração, muita utilização de outras áreas. Então, nós temos os nossos fiscais são treinados para que consiga fazer essa fiscalização nas mais diversas regiões do estado, né? Então, aonde tem atividade técnica, nós vamos lá estar fiscalizando. Principalmente de forma rotineira, né? Então, nós temos uma rotina de fiscalização normal e aí nós iremos fazer essas operações pente fino, aonde nós juntamos toda a nossa força de fiscalização para, naquele instante, estar ali fazendo aquela fiscalização. Quem estiver nos assistindo, de repente, pensa assim, eu estou com algo irregular, quero me regularizar, como é que pode fazer para procurar o CREA e resolver a questão antes da operação chegar lá? Sim, primeira coisa, ela tem que procurar um profissional legalmente habilitado que vai fazer essa regularização, né? Ele vai depende da área, fornecer né? o seu trabalho técnico. Elétrica, sim, cada um na sua área, né? Ele vai fazer a sua regularização, fazer os registros que se fazem necessário, né? E aí ele está regularizado. Se ele já teve alguma punição ou está pronto para ter essa punição, ou quer que seja feita essa fiscalização a título de denúncia em uma determinada região, localidade, obra, que ele está vendo alguma coisa irregular, ele pode usar os nossos canais da ouvidoria, né? Fazer aquela denúncia, embora ele tenha que fazer a identificação da denúncia e marcando que ele não quer que ele gostaria que fosse uma denúncia anônima, né? Ele marca lá no site e aquela informação ela não é repassada para ninguém, né? É só para controle nosso. Ele se identifica e diz que não quer ser... E diz que não quer aparecer, né? Então, ela é uma denúncia anônima, tá? E aí nós fazemos toda aquela fiscalização e depois faz esse bate-bola, né? Para até informar a sociedade de tudo que está sendo feito. Aí a ouvidoria, então, no site do CREA? Nós temos um canal telefônico, né? 3315-3000. E temos também o nosso canal no site, né, que é www.crea-mt.org.br. Tá ótimo. Ok, André, muito obrigada pelas suas informações. Obrigado, nós que ficamos envaidecidos de estar oportunizando essa possibilidade de estar aqui com vocês, né?
e estamos disponíveis para outros encontros. Tá joia, obrigada. Obrigado. Vou repetir aqui então o telefone para você que quiser fazer denúncia de irregularidades em obras, comércios, indústrias, nas diversas áreas abrangidas aí pelo CREA. 3315-3000 ou no site crea-mt.org.br. Você pode compartilhar essa entrevista no nosso canal do YouTube, está lá o vídeo, também no site RD News. Obrigada pela audiência, até a próxima.